Bem-vinda, minha aluna, bem-vindo, meu aluno, professor Arthur Simpson aqui com você, para hoje tratarmos de administração pública. Lembrando aqui que essa disciplina não é correlacionada, tá, gente, com relação a direito administrativo. A administração pública, basicamente, vamos estudar aqui o comportamento das organizações públicas, aqui como é que elas se comportam, de uma forma mais gerencial, de um modo gerencial, diferentemente do direito administrativo. Beleza? Bom, só para poder também ressaltar aqui para você, minha aluna, meu aluno, qual que é o conteúdo aqui que mais cai em prova, né? O conteúdo que mais cai em prova está ligado aos modelos de administração pública e às reformas administrativas. Temáticas essas campeãs de provas e concursos na área de administração pública. Beleza? Combinado? Então, os modelos de administração pública e as reformas administrativas, né? Basicamente, nós temos aí três modelos que são aí os mais cobrados em prova de concurso. O modelo patrimonialista, modelo burocrático e o modelo gerencial. Beleza, meu aluno? E as reformas, temos aí as principais reformas, né, do DASP, decreto aí 200/67, beleza? E outras reformas que nós vamos estudar aqui ao longo do nosso curso. Perfeito? Se resume somente a isso? Não. Isso é o principal, é o que é mais cobrado aí nas provas de administração pública, beleza? Bom, como está falando para vocês, então, a evolução da administração pública, né? Basicamente aqui o conteúdo que mais cai em prova é após 1930, que aí trata das reformas administrativas e também da nova gestão pública, né? São os temas aí mais recorrentes em prova de concurso. E como eu estava falando para vocês, quais são os três modelos de administração pública, gente? O primeiro deles, patrimonialista, o segundo, burocrático e o terceiro, o modelo gerencial. Aí esses são os modelos aí campeões, né? Desculpa, campeões de prova. Perfeito? O primeiro que a gente vai falar é com relação ao modelo patrimonialista, né? Aqui estão as principais características. Pode olhar para mim aqui rapidinho só para dar uma dica para os alunos aqui que vão fazer as provas. Gente, esse primeiro modelo, o modelo patrimonialista, tem uma primeira observação que a gente precisa fazer. Não foi um modelo implementado, institucionalizado, como algumas bancas afirmam em algumas provas de administração. O que isso quer dizer, professor? Não foi um modelo institucionalizado. Ou seja, foi um modelo que surgiu com a vinda da família real aqui para o Brasil. Então, eles basicamente continuaram a mesma forma de gestão que tinham lá em Portugal. Então, esse modelo aqui, que vai ter algumas características que até hoje a gente ainda consegue verificar alguns vestígios do modelo patrimonialista. Então, assim, na verdade não era só uma pergunta, eram duas perguntas principais de prova e concurso. Uma bem recorrente, né? Esse modelo foi institucionalizado, ou seja, olha, agora o Brasil vai adotar um modelo patrimonialista. Não, gente, um modelo que simplesmente ocorreu, surgiu, né? Surgiu com as práticas da própria corte aqui imperial no nosso país. Perfeito? Uma outra perguntinha também muito recorrente em prova de concurso dizendo que até hoje ainda temos resquícios, né, vestígios do modelo patrimonialista. E a resposta correta é sim, ainda temos vestígios, resquícios desse modelo patrimonialista nas nossas práticas da administração pública. Não fique surpreso com isso, não fique surpreso, porque lá na aula de cultura organizacional, né, no curso de administração geral, a gente viu que realmente a cultura é algo que é difícil de ser mudado. É possível mudar? Sim, é possível mudar. Agora, muda-se de uma forma fácil e rápida? Não, né? Não se muda uma cultura organizacional de forma rápida. Perfeito? Então, a mesma coisa acontece aqui com esse modelo de administração pública. Tanto o patrimonialista, o burocrático e o gerencial, né, eles acabam assim, evoluindo, mas um acaba ainda passando algumas características para o outro, sobretudo o patrimonialista e o burocrático. Perfeito? Para você entender de uma forma geral, né, os três modelos patrimonialista, mais ou menos ali de 1930 até 1900. Desculpa, né? Na verdade, assim, desde quando veio a família real para cá até 1930, né? Esse modelo patrimonialista
foi predominante. Após isso, tivemos uma outra reforma administrativa que impôs ali então o modelo burocrático, especificamente ali entre 36, que durou até 85, alguns autores também tratam como 1995. E a partir então da década de 90, temos a implementação do modelo gerencial, que é o modelo vigente no nosso país, aqui no Brasil. Perfeito, vamos então para as principais características, primeiramente, do modelo patrimonialista. Gente, atenção aqui, porque isso aqui é o que vai cair em prova, é o que vai fazer você acertar a questão, né? Você conseguir aí, então, discernir de qual modelo a questão está se referindo. Bom, principais características do modelo patrimonialista. A primeira delas, confusão entre a propriedade privada e a pública, ou seja, o rei ali, então, não sabia distinguir o que era público e o que era privado. Na verdade, não só o rei, como a própria sociedade aceitava essa confusão ali, essa mesclagem entre as coisas públicas e as coisas privadas do próprio rei. Então não tinha isso de uma forma muito clara, né? Então, por exemplo, vamos usar essa terra aqui, esse palácio é do rei, porque o rei aqui governa. Ou então do príncipe, enfim, a carroça, o cavalo, tudo aquilo não tinha nenhuma distinção entre o que era propriedade ali privada, né, realmente da pessoa, né, Dom Pedro I, do Pedro I, enfim, ou então daquilo que era realmente da nossa, que na verdade fazia parte ali então de bem público, né, de bem público. Então essa noção entre o que era privado e entre o que era público não era muito clara, tanto para o rei, para o governante, quanto também para a população. Perfeito. Uma segunda característica é a impermeabilidade à participação social privada. Não existia essa participação aqui, então, social privada. Uma outra característica é endeusamento do soberano, né? Tratar ali o soberano, o rei, o príncipe, como se fosse ali um deus. Então, essa é uma outra característica. A próxima, ou as próximas aqui, né? É com relação à corrupção e nepotismo. Aqui eu chamo a atenção para vocês que corrupção e nepotismo, aqui duas práticas do modelo patrimonialista, vejam, né, que essas práticas foram aqui, então, elas foram categorizadas pertencentes ao modelo patrimonialista. Isso não significa que essas práticas foram, né, diluídas, na verdade, né, exterminadas, finalizadas, enfim, até hoje a gente ainda consegue perceber a questão da corrupção e do nepotismo nas organizações públicas. Perfeito? Então aqui nós temos uma prova. Aqui é a prova, né, a prova real de que realmente essa afirmação de que o modelo patrimonialista, né, algumas de suas práticas, alguns de seus vestígios ainda estão predominantes na administração pública. Essa afirmação é certa, que a prova é com relação à corrupção e o nepotismo, um mal aqui da administração pública. Uma outra característica, caráter discricionário e arbitrário das decisões. Enfim, o que o rei decidiu, o que um príncipe decidir, né, é o máximo, ninguém pode se opor a isso, perfeito? Ele não faz questão de ouvir, né, a própria população, a demanda social. Então essa pegada, né, de realmente você ouvir o que a população precisa, quais são as demandas sociais mais latentes, aqui então era totalmente desconsiderado nesse modelo patrimonialista. Uma outra, né, curiosa observação com relação à ausência de carreiras administrativas. Então aqui a gente não tem ainda essa formulação, essa visão, poxa, eu vou enxergar o Estado como uma máquina realmente profissional, né? Então eu vou ter que ter carreiras administrativas. Hoje a gente já percebe aí uma carreira do executivo, do legislativo, do judiciário, enfim, tudo isso estruturado, né? Carreira de nível médio, carreira de nível superior, carreira de staff, enfim, então toda essa visão aqui de forma gerencial, de uma forma estrutural da administração pública, ela ainda não era considerada. Consequentemente, isso levou a um Estado desorganizado, né? Então não tinha ainda uma organização administrativa muito bem delineada aqui pela própria corte. Os cargos eram denominados, né, prebendas ou sinecuras. Algumas bancas trazem essa expressão aqui, prebendas ou sinecuras. Né? O que isso significa? Né?
é aquele cargo ali que você trabalha pouco, sua pouco e ganha muito, né? Aquela expressão, bom, então não vou fazer quase nada aqui e vou estar ganhando uma grana considerável. Basicamente é esse o significado aqui de prebendas ou sinecuras, né? Descaso pelo cidadão e pelas demandas sociais, até falei um pouquinho agora anteriormente sobre isso, né? Não tinha essa preocupação, o que que a população precisa, a ideia de política pública, né? Vamos então mudar alguma sociedade de forma efetiva, de forma eficaz. Não tinha ainda essa ideia do cidadão e, consequentemente, pelas demandas que a sociedade então pleiteava, né? Que ela buscava. Então não tinha essa visão ainda. E o poder era oriundo da tradição da hereditariedade, ou seja, vai passar ali então do avô, que passou para o filho, que passa para o neto e assim consequentemente até 1989 com a proclamação da República, né? Então, essas são aqui as principais características do modelo patrimonialista. Mais uma vez, reforço a minha fala, né? Ainda atualmente, né, 2020, 2021, enfim, nós temos ainda resquícios do patrimonialismo. Isso é uma verdade. Prova disso que eu trouxe para você aqui: corrupção e nepotismo. Ok? Vamos avançar um pouquinho então. Perfeito. Uma coisa que eu preciso também falar para vocês é o seguinte: bom, a gente está falando primeiramente dos modelos de administração. Então isso vai depender, pode cortar para mim aqui rapidinho, José, por favor, obrigado. Então isso vai depender de cada didática, de cada professor, né? Seja em livro, em material PDF, em videoaula. Aqui eu optei, né, por então trabalhar com vocês primeiramente os modelos. Então vou falar um pouquinho das características de cada modelo, tanto o patrimonialista, como eu já falei agora. Vou passar agora para o burocrático, depois eu falo um pouquinho do modelo gerencial. E após isso eu venho e falo sobre as reformas administrativas que o Estado brasileiro promoveu. Ok? Vale ressaltar que muitas vezes essas próprias reformas que foram feitas estão dentro de um modelo específico. Então a gente pode retomar aqui vez ou outra, ainda falando de um modelo ou de outro. Ok? Esqueci de falar isso ali no começo da nossa aula, mas agora eu lembrei e a gente parte então para o modelo burocrático, ou então burocrático, modelo da burocracia. Quem estudou a disciplina de administração geral comigo ou com outro professor vai lembrar aí então do modelo da burocracia. Um autor aqui que é bem famoso é o autor Max Weber, né? Max Weber é um autor bem falado aqui no modelo burocrático. Pode cortar para mim que eu só lembrei de escrever aqui, mas pode cortar que eu vou passar algumas dicas fundamentais aqui para o pessoal. Eu quero olhar no seu olho, minha aluna, meu aluno. Bom, modelo burocrático, ele foi feito, essa teoria foi criada por Max Weber? Não. Não é um modelo, não, é uma teoria criada. O que Max Weber fez foi, então, fazer uma observação e relatar à época como é que as organizações estavam se comportando. Então, basicamente, esse modelo que corresponde ao Max Weber, e não foi somente Max Weber que também falou sobre burocracia, mas esse modelo, esse link a Max Weber porque ele ficou mais famoso, tá? Mas a teoria não é dele, gente, não é uma teoria, não é um modelo. O que ele viu, na verdade, foi um fenômeno. Poxa, como é que as organizações estão se comportando? E é isso que eu vou relatar aqui. Então, o que ele fez foi uma leitura do cenário das organizações. Perfeito? Então, esse é o modelo burocrático. Lembrando, uma dica assim, fundamental para você, que as bancas adoram colocar. Gente, nós temos que entender duas coisas. O modelo burocrático aqui brasileiro, ele tem algumas características, perfeito? Né, que são muito semelhantes com o modelo burocrático ali do Max Weber. Perfeito. Então eu vou trazer para vocês aqui algumas características desse modelo burocrático. Ok? Na prática, esse modelo aqui houve algumas mudanças com relação às suas disfunções, ou seja, o que Max Weber previu foi uma coisa, e na prática aconteceram algumas coisinhas que na literatura a gente conhece como disfunção da burocracia. Então o leigo que nunca estudou, com o professor Arthur, ou seja, né, não tem nenhum conhecimento na área de administração, ele vai tratar, né, esse modelo burocrático como sendo algo ruim, e não enxergue isso, meu aluno, né? Não enxergue isso. A burocracia, na sua essência, não é ruim. Ela tem algumas vantagens, ela tem os pontos positivos. Agora, o que acontece? Que nós, então os leigos, vamos colocar nós não, os leigos que não estudaram,
chamam, né, as disfunções da burocracia como a própria burocracia em si. E isso não é verdade. Tá? Isso não é verdade, porque o modelo ele pertence, né, a esse modelo estruturado de acordo com o Max Weber, tem algumas características. Agora, na prática, o que aconteceu foi que esse modelo teve algumas disfunções. Então, assim, resumindo, o pessoal chama, gente, né? Eu fui no órgão público, é muito burocrático. Isso que você está falando, eu fui no órgão público, é muito burocrático. Isso não é a burocracia, isso é a disfunção. É aquilo que não deu certo na burocracia. E a banca sabe muito bem disso e afirma a mesma coisa lá na hora da prova. Ela coloca uma disfunção e ela afirma que aquilo lá é uma característica. Por exemplo, uma bem famosa, lentidão nos processos. Né? Lentidão nos processos é uma das características da burocracia. Aí o aluno vai e marca certo. Realmente, quando eu fui pegar lá a minha carteira de habilitação lá no Detran, putz, eu me lasquei, né, cara? Pô, demorou 6 meses, 3 meses, enfim, realmente os processos são lentos, demora pra caramba. Não é isso, não é isso, né? A lentidão é uma consequência, então é uma disfunção que acabou sendo ali visto como algo negativo, porque na prática acontece, né? Devido à alta formalização da burocracia, acaba ali então acontecendo essa disfunção, né? Uma lentidão, mas não é a característica, é uma consequência da característica, ok? Até porque Max Weber, quando previu esse modelo burocrático, ele previu que ele seria rápido, seria ágil. E se a banca trouxer isso, dizendo que Max Weber, na sua essência, realmente trouxe o modelo como agilidade, isso está certo, está certo. Beleza, então vamos agora sim para o quadro, depois desse bate-papo aí. Agora a gente vai falar sobre as principais características. Esse meu Weber aqui saiu muito bonito. Já falei para vocês que, na verdade, é em virtude, né, dos meus 5 anos de medicina que eu não fiz, tá bom? Caráter legal das normas. Então, nas organizações burocráticas, o poder decorre da norma legal. As normas e regulamentos escritos de forma exaustiva definem antecipadamente o seu funcionamento padronizado. Perfeito. Então, no modelo burocrático, todas as normas aqui elas são legais, né? Então está tudo muito bem escrito, muito bem descrito, tudo muito bem claro, né? De forma antecipada, justamente para você ser mais ágil. Então você já sabe como é que funciona. Olha só a questão da agilidade que Max Weber previu, justamente nesse critério aqui. Perfeito? Então, se eu tenho umas normas muito bem claras, de uma forma bem delineada, isso vai facilitar, vai agilizar. Vejam que isso é como ele viu a burocracia. Então, isso aqui, gente, o que a gente está falando são as características. Perfeito? Se a banca trouxer isso, está certo, está certinho. Caráter formal das comunicações, né? Então, nessas organizações burocráticas, essa comunicação é realizada sempre por escrito de forma exaustiva, né? Ao mesmo tempo em que os textos formais escritos asseguram a interpretação unívoca das comunicações, a forma exaustiva ela vai compreender então todas as áreas da organização. Então aqui na burocracia, gente, caráter formal, né? Não é o Arthur que está falando, é o professor Arthur, é o servidor público federal Arthur, enfim, fulano de tal, matrícula tal, X, NB, beleza. Quem fala ali não é o meu CPF, e sim um servidor público. Então essa comunicação tem que ser formal. Você não vai mandar lá um abraço, um cheiro, um tchau, né? Pelo amor de Deus, né? Essa comunicação dentro de um modelo burocrático ela é totalmente formal. Ao senhor fulano de tal, ok? À senhora fulano de tal. Caráter racional e divisão do trabalho. A divisão do trabalho ela é horizontal e feita de forma racional, com vistas a assegurar a eficiência e o alcance dos objetivos. Aqui, gente, na burocracia tem uma característica bem interessante para a gente marcar. Eficiência, né? Era muito preocupado aqui com os meios. Então, na burocracia, a preocupação elementar aqui do gestor é na eficiência, nos meios, ou seja, os processos devem ser muito eficientes. Pouco importa, então, para a burocracia, os objetivos, a consecução final, a eficácia. Então, a eficácia ainda é desconsiderada. O importante é que você faça certo, né? Faça bem feito.
Ok? Fazer bem feito é você utilizar, então, de forma eficiente os recursos. Uma outra característica é com relação à hierarquia da autoridade. Ok? A estrutura é vertical e com muitos níveis hierárquicos, né? Chefias das áreas, departamentos, seguem uma escala em que a autoridade de cargo inferior obedece, então, ao cargo superior, né? As regras definem a forma de contato entre a autoridade inferior e a superior, a fim de garantir a unidade de comando e evitar atritos de autoridade. Então, aqui, o que é a hierarquia da autoridade? Eu sei muito bem ali qual que é a minha posição hierárquica dentro dessa organização. Pode até cortar para mim aqui, Josi, por favor. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma estrutura piramidal, né, que eu vou trazer para vocês. Então, se eu trabalho aqui embaixo, né, eu sei qual que é a minha hierarquia nessa escala. Consequentemente, eu vou, à medida que eu subo de nível hierárquico, né, eu também tenho uma amplitude de controle entre as pessoas maior. Você imagina quem está aqui em cima, né? A amplitude de controle com relação às pessoas, aos processos, é bem maior de quem está aqui embaixo. Se você estiver somente aqui embaixo, né? Vamos imaginar que você está somente aqui embaixo, no primeiro nível aqui de uma organização. Então, a tua amplitude de controle, o que significa isso, né? Quantidade de cargos, né, que você ali consegue controlar, que estão sob a sua autoridade, é bem menor do que de quem está lá em cima. Então, a questão da hierarquia, justamente, né, para você saber qual que é a sua posição, né, quem é que manda, quem é que obedece dentro dessa organização. E aí basta você lembrar facilmente, por exemplo, de uma estrutura militar, né? Visivelmente você sabe quem é o coronel, quem é o tenente-coronel, quem é o major, o capitão. Estou falando aqui no caso, por exemplo, de uma polícia militar, né? Claro que um exército, enfim, ali você tem ali generais, né? Enfim. Mas fosse no caso de uma polícia militar, que a gente sabe que na cúpula é o coronel, abaixo dele o tenente-coronel, major, o capitão e tenente, né? E depois ali o pessoal, né, que são soldado, cabo e sargento, subtenente, enfim. Então esse é um exemplo de uma estrutura de autoridade, né? Se você olhar para o Vaticano, para a própria Igreja Católica, né, os papas, cardeais, enfim. Então, essa hierarquia de autoridade ela serve justamente para você definir ali, basicamente, quem está embaixo, quem está em cima, quem manda, quem obedece. Beleza? É esse o significado da hierarquia de autoridade. Próxima característica do modelo burocrático, né? Rotinas e os procedimentos muito bem padronizados. Né? Esse ocupante de cargo, então, ele vai se guiar por regras, né, e por normas técnicas que são claras, né, com vista ao quê? Alcançar os objetivos daquela organização. Impessoalidade nas relações, né? Nessas organizações aqui, como é que era a contratação de servidores, né? Feita de forma impessoal, ou seja, as pessoas são consideradas apenas pelos cargos e pelas funções. Ok? E essas pessoas que são pertencentes aos cargos e funções, elas não vão obedecer à própria pessoa, e sim, quem, gente? Ao ocupante do cargo. Então, quem ocupa aquele cargo? Cargo de coronel, cargo de tenente-coronel, cargo de major, enfim. Então, a pessoa ela vai obedecer ali àquele cargo e não a pessoa, né? O coronel Arthur, o major Arthur, não. O ocupante do cargo. Até porque hoje pode ser aquele coronel, aquele tenente-coronel. Amanhã pode ser outro. Enfim, isso acontece, gente, em praticamente todas as organizações públicas. Né? Algumas pessoas eles se apropriam, né, de forma ali psicológica do cargo, né? Aquele cargo ali realmente ela absorve aquela ideia. Então ele é o cargo, enfim, ele é o chefe daquele setor. E a gente sabe que essas coisas são muito ainda mais hoje, né, muito instáveis, né? Hoje é você, muito também dinâmicas, né? Não só instáveis, como também esse próprio dinamismo gerencial. Então, algumas organizações elas colocam até um limite de tempo para um servidor ficar em um cargo de chefia, justamente para ter essa alternância no poder. Ok? Bom, ainda com relação às características, né? Competência técnica e meritocracia, que é um termo bem utilizado aqui, né, gente, com relação à meritocracia, né? Então, o seu desempenho o teu mérito realmente é baseado no teu próprio desempenho, portanto, o teu desempenho vai dizer muito, né, sobre quem você é, ok? Nós temos também uma outra característica com relação à especialização da administração, né?
Então, esses dirigentes aqui que estão nessa organização, eles são realmente funcionários ali que conhecem a própria organização e, mais do que isso, a área que eles atuam. Então, são especialistas. Então, se eu coloco alguém, por exemplo, seu gerente de recursos humanos, aquela pessoa tem que ser especialista naquele cargo, né? Aquela pessoa que ocupa aquele cargo tem que ser especialista naquela área de recursos humanos. E isso, consequentemente, para as demais áreas, financeiro, marketing, enfim. Então, eu tenho que ter um especialista, alguém que entende muito sobre aquela área. Profissionalização dos funcionários, né? Então, esse funcionário ele é um especialista, ele administra a sua própria profissão, né? Então, esses membros eles vão receber um bom salário, porque eles são realmente pessoas ali que conhecem muito da área em que eles atuam. Gente, uma outra característica aqui, uma das primeiras, uma das mais importantes, que é a questão, eu até falei um pouquinho no começo, quando eu estava falando do modelo burocrático, é a questão da previsibilidade de funcionamento, né? Então, assim, a ideia do Max Weber, quando previu aqui esse modelo burocrático, era justamente isso. Pô, se eu vou padronizar, se eu vou deixar tudo ali regulamentado, com as normas, portanto, todo mundo vai saber, né, o que deve ser feito nessa organização. Se eu terei pessoas especialistas diante daquela chefia, daquela área, isso, consequentemente, vai tornar essa organização mais previsível. Tornando ela mais previsível, ela se torna mais ágil, mais rápida, mais célere. Essa é a ideia do Max Weber, esse é o entendimento. Portanto, isso é uma característica, ok? Ah, professor, mas eu estou vendo que você está falando isso aqui na minha região, o órgão falando de tal, não tem nada de previsível, é muito lento, demorado, enfim, é burocrático. Pelo amor de Deus, né? Você já aprendeu na aula que isso é uma disfunção. Então, o leigo trata isso aí como sendo burocracia, mas não é. É uma disfunção. E aí, agora sim, a gente vê, né, quais são as principais disfunções aqui do modelo burocrático. A primeira delas, internalização das regras e apego aos regulamentos. Então, aqui, gente, é aquilo que a gente tem que prestar atenção. O que é uma disfunção? Algo ruim, uma desvantagem. Você pode até colocar aqui, ó, desvantagem, né? Algo que não deu certo desse modelo burocrático. Bom, as normas, então, e regulamentos passam a se transformar de meios em objetivos, né? Então, passam a ser absolutos e prioritários. Aquela situação, né? Aquele funcionário que trabalha em uma organização burocrática, o que ele vai sempre, né, ter em mente para que ele faça? Qual vai ser, então, a sua principal atitude? Justamente lembrar sempre das normas. Bom, não, isso aqui não pode ser feito porque a nossa norma diz que é assim. Não, o nosso regulamento fala que é assim, isso não pode ser feito também. Então, enfim, esse funcionário acaba se apegando muito às normas e às regras, ok? E deixa de pensar no objetivo principal daquela organização. Epa, será que eu tenho que me preocupar então que se eu trabalho lá no Correios, por exemplo, né? E aí eu coloco ali, se eu trabalho com atendimento de cliente, usuário, cidadão, né? Se eu coloco aquela fila ali, aquelas fitas fazendo aquela fila bem bonitinha para o pessoal ser atendido, que faz uma volta bem bonita, né? Beleza, né? É uma regra ali para atendimento, é uma regra que para você ser atendido você deve, portanto, permanecer dentro daquela faixa. Agora, perfeito, se tiver ali 50, 30 clientes para serem atendidos, beleza, gente, isso vai facilitar o teu atendimento. Agora não tem ninguém. A agência está vazia, está fechando, entrou um usuário, um cliente usuário, e ele não seguiu necessariamente ali aquela faixa, né? E você fala, não, olha, eu não posso te atender porque você está fora da faixa. Então, basicamente, essa disfunção é isso aqui, né? É aquele funcionário que fala, não, pô, não posso te atender, cara. Tem um usuário, né, dentro da agência, mas por ele não estar, né, dentro daquela regrinha da faixa, ele não vai ser atendido. Pelo amor de Deus, né? Isso aí, mas isso acontece e muito em modelo burocrático. Quem trabalha aí pode até falar, mandar um e-mail, mandar mensagem, professor, é isso mesmo, acontece. Fiz estágio em tal local que era assim mesmo, o pessoal era muito apegado às regras e aos regulamentos. Perfeito? Então aqui, gente, a próxima disfunção, né, que é muito bem cobrada em prova, é o excesso de formalidade de papéis aqui, né? Alguns autores chamam disso aqui a função, né? Na verdade, a disfunção mais
mais gritante, mais latente da burocracia, né? Justamente pelo excesso de formalidade e de papelada, né? Hoje em dia a gente tem ainda o advento da digitalização dos documentos, que facilitou ainda a questão do excesso de papéis. Mas quem pegou aí alguns órgãos públicos há 10, 15, né, 20 anos atrás aí sabe como é que era a questão da papelada, né? Caderninho de protocolo para você ali. Você fez um ofício, tem que atestar no caderninho de protocolo que você recebeu, aquele caderninho azul, bem bonitinho, né? Já, aquele papel já era desse tamanho, o caderno já ficou grosso, né? Ficou enorme. Então você vai, protocola tudo. Então todo esse excesso de papel e de formalidade, né, acabou sendo aí visto como uma disfunção, algo que não deu tão certo no modelo burocrático. Perfeito? Uma outra característica é a resistência a mudanças, né? Como tudo é rotinizado, padronizado, qualquer mudança vai significar o que, gente? Uma ameaça à segurança, né, daquela força de trabalho, daquela equipe. Portanto, quando a gente fala em mudar no modelo burocrático, isso é algo basicamente ali indesejável, né, pela equipe, pela força de trabalho. É muito comum, por exemplo, aqui em alguns órgãos públicos, alguma mudança de horário. O órgão trabalha de 7h30 até 1h30. E aí vamos mudar, então, para atender de 8 a meio-dia e fecha meio-dia de 2 a 6. Então, você vem ali numa cultura, muitos anos já trabalhando em horário corrido, de repente tem que mudar, o pessoal fica resistente àquela mudança. Um outro exemplo aqui é com relação ao software, algum programa. Então, aquela organização trabalha ali com um software há muitos anos, vem trabalhando com aquele software, de repente muda para um outro programa, aí você tem uma resistência enorme. Mas eu já fazia assim, eu sempre fiz assim, há 10 anos fazendo assim, eu não aguento mais, né? Não vou conseguir aprender. Então as pessoas realmente, em uma organização burocrática, têm essa resistência de uma forma mais nítida aqui, né? Uma outra disfunção, despersonalização do relacionamento, né, gente? Então aqui, como ela enfatiza o cargo e as pessoas, então o que vale aqui no modelo burocrático, portanto, é o cargo, né? O cargo é que vale, as pessoas pouco importa. Então você não existe ali não existe essa preocupação com relação ao indivíduo, à pessoa, né? Você foca no cargo, ok? Foca no cargo porque justamente ela trata daquele princípio ali da impessoalidade, não? Pouco importa ali então a pessoa, tem que focar no cargo. Aqui quem está aqui é o professor Arthur, é o auditor Arthur, é o policial federal Arthur, enfim, é o cargo que agente Polícia Federal, é o cargo que vai predominar. Então pouco importa ali a questão das pessoas de forma individual. Quinta disfunção, categorização como base no processo decisório. Bom, como ela tem uma rígida hierarquia, né? Então, portanto, quem toma as decisões aqui em qualquer situação será aquele que possui a posição hierárquica mais elevada. Então, naquele exemplo de uma pirâmide que eu falei para vocês, e quem está no topo dessa pirâmide, aqui no topo, é quem vai tomar a decisão. É isso que significa categorizar com base no processo decisório. Portanto, quem é que toma a decisão? É o cargo mais alto, é o coronel daquela polícia militar. Perfeito. O coronel sabe, tem conhecimento sobre, por exemplo, um assunto referente a trânsito. Não interessa porque quem tem que tomar a decisão é ele e não a pessoa mais especialista. Então isso aqui é uma disfunção também do modelo burocrático, né? Manda quem está no cargo hierárquico mais alto e não necessariamente quem tem mais conhecimento sobre aquele tema. Perfeito? Sexta disfunção, superconformidade às rotinas e aos procedimentos. Como ela vai se basear em rotinas e procedimentos, né? Como é a forma de garantir ali que ela consiga alcançar os seus objetivos, né? As normas vão se tornar absolutas, né? As regras e rotinas sagradas, e passam a trabalhar mais em função dos regulamentos do que no próprio objetivo. Então isso aqui, gente, as bancas adoram afirmar. Olha, no modelo burocrático, pode jogar aqui, José, rapidinho, só para eu... No modelo burocrático,
É muito comum aqui, então, a gente se preocupar mais, a preocupação é mais com os meios do que com os objetivos. Eu estou escrevendo isso aqui, mas estou falando. Ok? Então, na burocracia, no modelo burocrático, a gente se preocupa mais com os meios. Sim, beleza. E com os objetivos? Não, né? Com os objetivos, não. Então, aqui não é a preocupação do modelo burocrático o objetivo. É aquilo que eu falei para vocês lá no exemplo anterior. O cara do correio está preocupado em quê? Está preocupado se as pessoas vão seguir aquela fila que ele fez lá com aquelas faixinhas, beleza. Tá. Se tiver dentro se tiver dentro daquela faixinha, é atendido. Se tiver fora, não é. Perfeito. Então, a preocupação é com a regra e com o regulamento. Então, aqui, essa conformidade significa isso. Tá? Pouco importa. Beleza, eu fiz o que era, né, solicitado aqui dentro da minha organização, que atendesse os usuários, os clientes usuários, dentro dessas regras aqui, que impõe o quê? Que impõe que os usuários fiquem nessa filinha bonitinha. Beleza, não está aqui, meu filho, não estou nem aí. Não tem ninguém na agência, não estou nem aí. Tem que estar aqui dentro da filinha. É isso que significa, gente. E é uma prática ainda muito comum, né? Ainda é um certo resquício do modelo burocrático dentro do modelo vigente, que é o modelo gerencial. Mais uma vez, as bancas adoram afirmar isso, né? O modelo gerencial não comporta mais resquícios ali do modelo burocrático e nem do patrimonialista. É errada a questão, né? Comporta assim, ainda temos ali nepotismo, corrupção, o modelo burocrático e suas disfunções ainda fazem parte também do modelo gerencial. Enfim, nós evoluímos, avançamos, mas não conseguimos ainda extirpar, né, todos os resquícios do modelo patrimonialista e do burocrático. Esperamos que daqui a 150 anos, 200 anos, quando outras pessoas estiverem aqui nesse planeta, nos nossos lugares, dando aula, fazendo um cursinho para concurso, já estejam falando disso como só sendo algo do passado. E nós aí no céu curtindo, né, as nossas almas lindas, né? Professor, você me deu aula na Terra. Eu não dei aula não, aí fica. Enfim, gente, né? Uma viagem aqui rapidinho no tempo. Disfunção, uma outra disfunção. Exibição de sinais de autoridade, né? Então aqui fica muito claro, como eu dei o exemplo ali, por exemplo, da polícia militar. Então, coronel, não sei, gente, não sou policial militar. Um coronel usa 3, 2, 1 estrela. Tem alguma coisa dessa forma que a gente consegue ali, então, identificar claramente a sua autoridade, né? E aí quem está abaixo dele usa 2 estrelas, quem está um pouquinho a menos usa 1, enfim, né? Então tem toda essa característica aqui com relação aos sinais de autoridade, tá bom? Que isso fica ali evidenciado como sendo uma disfunção do modelo burocrático. Perfeito? O próprio uniforme também, né? O uniforme diz se é soldado, se é oficial, beleza? Então isso que significa os sinais de autoridade. E aqui, em oitavo, né, dificuldade no atendimento a clientes e conflitos com o público, né? Como todos são tratados aqui de forma padronizada, né, de acordo com tudo aquilo que é regulamento, que é rotina, isso vai o que, gente? Ocasionar irritabilidade no público, né? Gera insatisfação, gera descaso, né? Ou então as pessoas ficam realmente muito incomodadas. Então por isso que é muito comum a gente ouvir o cidadão ali, o usuário final, ele ter essa visão aqui de que realmente ali o modelo burocrático é algo ruim, justamente por isso. Devido o quê? Devido às suas disfunções. Uma delas está aqui, ó, dificuldade de atender aos clientes e conflito com o público. Isso não é vantagem, né? Ou então ônus só do Brasil, né, gente? Outros países, o próprio Portugal, muita gente que mora lá fala sobre isso, né? Olha, aqui em Portugal a gente vai lá para ter algum atendimento, né? A pessoa vai uma vez e aí dá uma lista de documentos, a pessoa volta, olha, tá faltando esse, volta a segunda, volta a terceira vez, ainda não consegue ser atendido porque realmente a lista aquela relação que estava naquela lista não está completa. Então isso aí, gente, é um próprio descaso, né? Você imagina uma empresa privada fazer isso com o cliente. O que o cliente vai fazer imediatamente? É procurar a concorrência. Perfeito? Agora, em um serviço público, muitas vezes que é ofertado somente por aquela organização,
Como é que você consegue buscar a concorrência? Como é que você consegue emitir passaporte a não ser pela Polícia Federal? É difícil, né? É difícil. Como é que você consegue a sua CNH a não ser pelo Detran do seu estado? Enfim, é muito difícil. Então, portanto, isso em uma visão, né, empresarial não é muito sustentável. E mesmo nenhuma organização pública também não deve ser sustentável, né? Não deve ser uma prática aceita pelo gestor público. Beleza? Avançamos então do modelo ali patrimonialista para o modelo burocrático, e agora a gente entra um pouquinho no modelo gerencial, né? Eu vou até falar para vocês aqui algumas características, né, gente? Pode até passar para mim, José, aqui rapidinho, só para dar uma dica para o pessoal. Olha só, gente, não confundo aqui agora que a gente vai utilizar somente o modelo oriundo de organização privada, né? O gancho da minha fala anterior estava falando um pouquinho sobre isso, o quanto é diferente a questão de você atender o cliente ali, sob a ótica da organização pública versus a ótica da organização privada, e aqui eu entro nesse gancho. Então, pego esse gancho para falar, olha, como é que surge então esse modelo gerencial? Muito copiado ali do modelo europeu, né? Muito baseado no modelo europeu, né? Então, agora a gente percebe em que essas características aqui, patrimonialistas e gerenciais, são prejudiciais à máquina pública, ou seja, ao próprio país, ao nosso Brasil. A gente precisa de um modelo que tenha mais vantagem competitiva, que tenha mais celeridade, que tenha mais resultado. Veja que eu coloquei aqui no quadro que o modelo burocrático era muito focado nos meios e pouco focado nos objetivos, no resultado. Então surge o modelo gerencial focado justamente nesse resultado. Ou seja, será que é o mais importante, né? Deixa eu só reformular a minha pergunta. O que será mais importante? Portanto, eu então atender o cliente usuário aqui dentro da faixinha, lá no Correios, todo mundo dentro daquela faixinha, ou então independentemente, né, dele estar naquela faixinha ou não, ali se tiver 1 ou 30, enfim, que eu atenda ele, que ele saia satisfeito com o seu serviço entregue. Né? O que é mais importante? Qual que é o foco mais importante agora do modelo da máquina pública? Né? Eu focar somente no procedimento, no meio, ou então focar, né, mais no resultado. Então esse modelo gerencial vem utilizando práticas gerenciais de empresas privadas, sobretudo ali especialmente, né, na década de 80, né, com o modelo de porta, de vantagem competitiva, né, com o modelo também focado mais no usuário, no cliente, nessa relação de satisfação. Então vem nesse modelo de ser mais competitivo, né, de ser mais moderno. Aí nós temos também a questão do Kaplan, do Norton, né, com relação aos modelos estratégicos ali para colocar indicadores. Então vem esse tratamento, né? Eu tenho que tratar a máquina pública também com competitividade, também com sustentabilidade. O que isso significa, gente? Na prática, adotar as práticas que foram ali das empresas privadas, que deram sucesso, adaptadas para a realidade da organização pública. Então é basicamente isso que o modelo gerencial faz. Então não é só apenas um Ctrl+C e um Ctrl+V naquilo que deu certo nas empresas privadas para as organizações públicas. Não, é uma adaptação. É uma adaptação. Então agora eu vou utilizar aqui de uma gestão mais moderna, mais célere, mais rápida e com foco no resultado. Perfeito? Beleza? Agora pode jogar para o slide aqui, Jesus, que a gente vai falar um pouquinho do slide. Beleza? Então, principais características, além dessas que eu falei para vocês. Orientação da ação do Estado para o cidadão usuário ou o cidadão cliente. ênfase no controle dos resultados ao invés do contrato de gestão, fortalecimento e aumento da autonomia da burocracia estatal. E aqui agora o Estado ele vem organizado em carreira, ele valoriza o seu trabalho, né? Há uma valorização do servidor público aqui, então, portanto, da implementação desse modelo gerencial. Existe aqui, então, a separação entre as secretarias que formulam as políticas públicas e aquelas que realmente executam. Então, ou seja, quem vai formular, né, vai pensar de uma forma separada de quem vai executar. Então, formula para atender uma demanda específica e executa porque realmente ela precisa ser implementada na máquina pública, né?
Distinção de dois tipos de unidades descentralizadas. Aqui a gente tem as agências executivas, né, que elas vão realizar ali atividades que são exclusivas do Estado, né, e os serviços sociais, né, e científicos de caráter competitivo, né, que o Estado não está totalmente envolvido. Transferência para o setor público não estatal dos serviços sociais e científicos competitivos, como a gente fala aqui também na última frase aqui do slide anterior. Perfeito? Então aqui eu tenho palavrinhas novas, né? Competitividade, atender a demanda social. Imagina só a gente falar isso aqui, gente, serviço social, olha só, lá no modelo patrimonialista, né? Tinha essa noção? Serviço social, vamos criar um serviço social aqui, né? O SESC, SENAC, enfim, para atender algumas demandas do comércio, da educação, da indústria. Tinha essa ideia? Não tinha, gente. Então, percebam, a cultura, ela é possível de ser modificada? Sim, né? É possível, mas ela leva tempo, né? Leva tempo. Mais características, uma bem interessante aqui, ó, terceirização das atividades de apoio, né? Então você tem aqui atividade, por exemplo, de segurança, de jardinagem, de limpeza interna dos prédios, enfim, de serviços de transporte que podem ser terceirizados, então, na administração pública, né? Isso até então não era possível. Então você tinha o cargo de zelador, cargo de motorista, jardineiro, enfim, copeiro. Você tinha todos esses cargos aí que são cargos de uma menor complexidade organizacional, vamos colocar assim, né? E na maioria das vezes eram cargos ali que nem precisavam de uma formação de nível médio, né? Bastava ali uma formação de ensino fundamental, tá bom? E aí nós temos então, dentro do gerencialismo, uma divisão. Nós temos uma divisão aí em 3 partes, né, gente? Que é o novo gerencialismo público ou nova gestão pública, né? Em termos mais simples possíveis, essa New Public Management, né, nada mais é do que um conjunto de doutrinas administrativas que surgiram ali na década de 70, né? Que orientaram as próprias reformas que foram feitas ali naquela administração pública no nível mundial. Então, no mundo, essas reformas ali ocorreram em 1960, 70 e 80. No Brasil, elas acontecem somente em 1995. Vamos ver lá na frente um pouquinho que o decreto 200/67, o decreto 200/67, ele na época, eu vou falar sobre isso lá na frente. Eu vou falar agora porque eu lembrei aqui na aula. Ele lá na frente, e alguns autores tratam como sendo a primeira tendência de gerencialismo no Brasil. Então vejam, em plena ditadura militar, esse decreto ele vem e surge como essa visão gerencial, uma visão mais moderna, uma visão mais descentralizadora. Perfeito? Então, alguns autores e algumas bancas também trazem isso. Olha, esse modelo gerencial, então, ele pode ser visto aqui como modelo, a primeira ideia de gerencialismo aqui no nosso país, no nosso Brasil. Perfeito? E aí, então, o novo gerencialismo ou nova gestão pública, né, de acordo com Carlos Pimenta, que tem 8 princípios, né? Quais são esses principais princípios, né? Desburocratização, olha o termo que eles utilizaram, né? Desburocratizar algo que já era burocratizado. A própria máquina pública enxerga ali, então, na literalidade, de forma errada, o sentido de burocracia. Então, eles trazem aqui a desburocratização. Houve também no ano de 2005 a ideia do GES Pública, né? O GES Pública, que era um programa, né? Que letra bonita, Josi, que seu professor tem, viu? GES Pública. Bom, gente, importante que vocês ouvirem, que eu também anotei aqui um pouquinho. O GES Pública, ele foi um programa, pode cortar aqui, Josi, rapidinho, por favor. Obrigado, minha querida. É um programa de gestão e desburocratização do serviço público, né? Que ele veio ali, então, de 2005, mais ou menos. Eu não vou lembrar que isso foi até um pouco antes. Mas como uma ideia de tornar a administração pública bem mais ágil, bem mais moderna. Esse programa eu fiz parte de forma voluntariada aqui, e algumas bancas também acabam cobrando o conteúdo, né, do que foi feito nesse programa aqui. Então, basicamente, tinham 8 painéis, 8 indicadores ali, todos da área de gestão, né, pessoas, tecnologia, informação, sociedade, processo interno,
enfim, né, de como que aquela organização era vista. Assim, basicamente você pegava aqueles 8 pilares e colocava a sua organização, fosse ela Polícia Federal, IBAMA, enfim, seja lá o que fosse o órgão, qual fosse o órgão. E você então colocava ela dentro dessas práticas gerenciais. Perfeito. Como é que está essa organização de acordo com essa prática? E era um material muito completo, de muita qualidade, onde você conseguia ter uma pontuação média ali. E com base nessa pontuação você conseguia verificar o nível, né, de burocratização daquela organização, né, até que nível ela estava. Perfeito? Então essa ideia de desburocratizar, ela surge aqui então nessa nova gestão pública, né, no governo Fernando Henrique, tá, gente? Lembrando que é o governo FHC, na época aqui dessa nova gestão pública. Perfeito, pode jogar para o slide, José, por favor. Então, depois da desburocratização, nós temos aqui um outro princípio, a descentralização, né? Vale lembrar que lá o decreto 200/67, quando formos falar das reformas administrativas, eu vou chamar a atenção, eu vou falar, olha, preste atenção nesse decreto, que esse decreto ele vem então, e ele é o primeiro pontapé, embora, né, seja em 67, é o ano que ele foi ali colocado em prática, né? Então 67 é o ano que ele foi realmente colocado em prática. Então, embora tenha sido em 67 e na época vigente ainda era um modelo burocrático, o decreto ainda traz já traz assim, então alguma ideia de gerencialismo, de modernidade. Perfeito? E lá, nesse decreto, a ideia principal dele uma delas é a questão da descentralização. Foco, então, agora passa a ser o foco no cidadão. Essa organização ela tem que ser competitiva. Professor, como assim competitiva, né? Um órgão público. O senhor falou que não tem com quem ele competir. E eu vou competir com quem, né, gente? Então, de uma forma interna, você pode criar, por exemplo, os tribunais de contas aí de todo o Brasil. Eles têm vários programas, várias atividades que eles competem entre si de uma forma saudável, né? Qual que é o tribunal mais ágil, enfim, né? Então, eles criam vários indicadores e conseguem mensurar ali, fazer uma competitividade entre eles. Até o que é isso? Quem é que ganha com isso, gente? O próprio tribunal do Rio de Janeiro, de Rondônia, do Acre, do Amazonas, Alagoas, enfim, é o cidadão. Se o foco é o cidadão agora nesse modelo gerencial, quem ganha com essa competitividade interna é o próprio cidadão. Por quê? Porque os serviços daquele órgão vão ser melhorados. Perfeito? A própria cartilha de serviço ao cidadão, que muitas organizações utilizam, Polícia Federal, enfim, dentre outras, serve para quê, gente? Justamente para tornar o serviço mais célere, para facilitar também a vida do cidadão, do cliente usuário. Ok? Profissionalismo é um outro princípio. Ética, transparência e accountability, né, que é uma outra característica também do modelo gerencial, né, gente? Transparência, olha só, né? Estamos aí atualmente com muitas ações que garantem transparência. Então nós temos aí no portal da transparência, você consegue ver ali que ano que aquele servidor ingressou, a sua remuneração, o seu órgão, você consegue ver quanto que ele está gastando, né, com despesas correntes, enfim, despesas de capital. Você consegue ter acesso basicamente a toda a informação que corresponde ali aos gastos públicos, né? Você consegue ter tudo isso. Então hoje isso está muito mais pulverizado, muito mais disseminado na própria sociedade. Então a própria sociedade consegue então ter essa noção de que a máquina pública é mais transparente, né? E consequentemente vem essa noção de accountability, né? Accountability é difícil a gente conseguir uma única tradução, mas seria essa capacidade de você prestar as contas públicas de uma forma eficiente, de uma forma eficaz. Então a capacidade que o gestor tem de prestar desculpa, eu esqueci o termo, de prestar as contas públicas de uma forma transparente. Lembrei agora, deu um bug aqui, mas eu lembrei. Então, a accountability é essa ideia, né, do órgão realmente conseguir ser mais transparente, né, de prestar as contas. Olha só, a gente gastou com isso, gastamos com isso, com aquilo, com X, com Y, com Z. Perfeito? Essa é a ideia de accountability. Também ligada
a contabilidade aí pública, beleza, gente? Ao controle externo, também a galera que estuda em controle externo vai estudar a contabilidade nessas disciplinas. Então aqui são as principais características do modelo gerencial. Outras expressões vindas lá da administração privada, né, que a gente pode encontrar aqui, por exemplo, vou colocar aqui no quadro. Algumas expressões aqui, né? Planejamento estratégico, planejamento PE, planejamento estratégico. BSC, que é o Balance Scorecard, uma outra expressão que a gente pode ver também aqui, ainda nesse novo gerencialismo, né? Vantagem competitiva, a gente falou um pouquinho. Então são outras expressões que a gente também consegue trazer aqui para dentro da administração pública. Quem estudou a administração geral, lá SWOT, análise SWOT, ou então matriz fofa, né, que é a análise das forças, fraquezas, oportunidades, ameaças em que uma organização está suscetível, perfeito? Então, aqui a gente está falando poucas coisas, né, mas tem muito mais ainda. Vou colocar aqui um indicador de desempenho, algo também que a gente pode já trazer para a administração pública oriunda da administração privada. Coloca aqui o indicador desempenho. E quem ganha com isso somos nós, usuários, cidadãos, né? Nós que vamos ganhar. Por quê? Porque o serviço público vai ser ofertado de uma forma melhor, de uma forma mais célere, perfeito? De uma forma mais profissional. Então, a partir do momento que eu trago, né, todas essas ferramentas oriundas da administração privada para a pública, quem ganha é o usuário final. Porque a privada é muito fácil, né, entre aspas, né, muito fácil entre aspas. Ela almeja a satisfação do seu cliente, consequentemente esse cliente vai trazer mais retorno financeiro para ela. Na administração pública a gente não tem essa preocupação assim, base lá com relação ao lucro. É um lucro social, é um atendimento das demandas, mas a gente tem uma preocupação com a satisfação do usuário. É muito bom ali o órgão público que consegue atender de uma forma muito eficaz as demandas oriundas da administração pública, né? Perfeito? E aí, gente, então, dentro do modelo gerencialismo, nós temos aqui 3 estágios. Vamos falar rapidinho sobre eles, que é o gerencialismo puro, o consumerismo e o Public Service Orientation, né? Beleza? Essa separação aqui não é uma separação, né? São algumas características que o próprio gerencialismo traz dentro dele. Perfeito? Quais são as principais características do gerencialismo puro, a essência dele? Foco na economia e na eficiência, fazer mais com menos, e aqui o usuário, vamos colocar assim, o cidadão, né, ele é visto como um contribuinte, né, uma outra expressão bem utilizada aqui. O pessoal que trabalha na parte financeira e usa muito essa expressão, contribuinte, né? O gerencialismo com foco no consumerismo, né, ele tem um foco na eficácia e na qualidade, fazer melhor, e aqui ele vê a pessoa ali, né, como cliente. Vou colocar a pessoa para não falar nenhum nem outro, a gente conseguir ali, então identificar, né? A pessoa aqui no próprio gerencialismo puro, ele é visto como um contribuinte, avança para o consumerismo, e aí ele é visto como cliente ou então como usuário, uma visão próxima, né, da iniciativa privada. E por último eu tenho então essa orientação aqui do serviço público, né, que é o foco na equidade e no accountability, que é a capacidade que um órgão tem ali então de prestar as contas, fazer o que deve ser feito, e aqui a pessoa é visto como cidadão, né? Então a cidadania que vai imperar. Perfeito? Algumas bancas cobram essa diferenciação, gerencialismo puro, consumerismo e a própria orientação para o serviço público, né? Service public. Perfeito? Algumas bancas cobram essa diferenciação. A principal diferença aqui, contribuinte, cliente, usuário e cidadão. No frigir dos ovos, gente, é a mesma coisa, né? Se a gente pensar assim, poxa, professor, dentro do gerencialismo eu ainda tenho essas diferenças, essas características aqui que correspondem a um modelo ao outro, sim, porque como foi um foco específico em determinada época, as bancas também acabam cobrando aqui essa diferenciação. Perfeito? Gerencialismo puro, então eu tenho foco nas pessoas enquanto contribuintes,
e o foco focado exatamente na economia e na eficiência, o consumerismo, o foco na eficácia, ou seja, em alcançar o resultado, e na qualidade. Dessa forma, eu faço melhor, eu vejo a pessoa como um cliente usuário. E por último, a orientação do serviço público, foco na equidade e na accountability, né? E fazer o que deve ser feito. A pessoa é vista como, então, um cidadão. Perfeito? Essas são as principais características, ok? Não esqueça, modelo patrimonialista, burocrático e gerencial. Ambos ainda têm características no modelo atual, que é o modelo gerencialista, tá? No modelo gerencial. Como é que as bancas também chamam esse modelo? É muito comum vir na prova, né? Modelo gerencial, modelo pós-burocrático. Né? Professor, por que pós-burocrático? Porque veio, gente, depois do modelo burocrático, evidentemente. Perfeito? Então, patrimonialista, perfeito, vem dessa forma. Modelo burocrático também vem dessa forma. Modelo gerencial, algumas bancas trazem aqui ele sendo como modelo pós-burocrático, ou seja, né, um modelo que vem então depois do modelo burocrático. Tá certo a banca afirmar isso? Certinho, parte pro abraço, não tem erro aí nessa questão. Beleza? Espero que você tenha gostado aí, e na próxima aula a gente começa a falar um pouquinho então das reformas administrativas que o Estado brasileiro passou e vem passando. Um forte abraço.